Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, nesse último dia do mês de maio, último dia da nossa campanha de 31 dias de oração. E eu creio que você e sua casa foram ricamente abençoados pelo Senhor nos encontros diários e certamente Deus tem trabalhado questões importantes através do nosso devocionário e a nossa oração é que você e sua família estejam edificados sobre a rocha. Esse é o tema de hoje, edificando sua casa sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa inabalável e que a sua casa, sua família, seus relacionamentos sejam assim, inabaláveis, edificados sobre a rocha. Louvamos muito a Deus, porque durante esses 31 dias, você teve a oportunidade de não apenas reunir a sua família para o momento de oração, mas também através dos devocionais serem edificados e fortalecidos na compreensão de assuntos tão significativos e importantes para a vida da família. Estamos terminando a leitura do capítulo 11 do livro de Provérbios. E a leitura bíblica de hoje vai nos versos 29, 30 e 31, que diz assim: O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do entendido de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Nesse último dia, dos 31 dias de oração pela família, o texto da palavra de Deus vai nos ensinar coisas muito significativas sobre uma casa edificada sobre a rocha. E o texto começa no verso 29 dizendo que o que perturba a sua casa herdará vento, isto é, quem planta vento colhe tempestade, quem vive com o propósito de trazer perturbação para o ambiente da casa, diz o texto da palavra de Deus, vai colher vento. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: o que eu faço que de alguma maneira traz perturbação para o meu ambiente familiar? Existem algumas coisas que a gente vê acontecendo em alguns ambientes familiares que geram perturbações. Então vamos lá. Gero perturbação quando fico reclamando de tudo. Tem gente que gosta de murmurar e está sempre insatisfeito, está sempre reclamando daquilo que tem e daquilo que não tem. Então, as reclamações, as murmurações trazem perturbação para o ambiente familiar. E a gente precisa reparar esse erro e passar a agradecer mais do que reclamar. Certamente, à sua volta existem muitas famílias que teriam muito mais motivos para reclamar, estão lá vivendo, estão lá atravessando suas lutas e ao invés de reclamar estão agradecendo a Deus e por isso estão vencendo. Então, se você não quer ser um perturbador da sua casa, pare de reclamar. Segundo lugar, a gente traz perturbação para a nossa casa quando a gente oferece brechas para o inimigo atuar. A Bíblia diz que o inimigo está o tempo todo procurando uma oportunidade, rugindo como leão. E quando nós oferecemos brecha, pronto, o inimigo vai entrar. E como é que eu posso oferecer brecha para o inimigo entrar na minha casa? Posso falar algumas coisas. Quando eu uso de mentira, quando eu permito que a pornografia chegue na minha casa, quando eu ofereço para minha casa o lugar para que Satanás
possa conduzir as minhas finanças. Existem uma série de coisas que, se a gente oferecer brecha, o inimigo vai entrar. E certamente isso vai trazer perturbação. E a Bíblia diz que aquele que perturba a sua casa vai herdar vento. Outra forma de perturbar a casa é através da infidelidade. Quando você permitir infidelidade no seu relacionamento conjugal, você vai estar trazendo perturbação para a sua casa. Outra maneira de perturbar a sua casa é quando você provoca irritabilidade nos seus filhos. E a Bíblia diz, pais, não crie irritabilidade, não irriteis os vossos filhos. A irritabilidade traz perturbação para o ambiente familiar. Existem muitas coisas que nós podemos evitar, apenas quando a gente tem um pouco de bom senso. E a palavra de Deus diz que quando a gente é instrumento de perturbação, o prejuízo é enorme, porque a gente vai colher ventos, isto é, não vai ter resultados palpáveis, coisas importantes, não vão acontecer. Mas olha a diferença, no verso 30 diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Se existem gente que se envolve em perturbação, do outro lado, existem aqueles que escolhem viver o fruto dos justos. E a Bíblia diz que quando nós vivemos em justiça, com correção, com sabedoria, diz a palavra de Deus que a nossa casa se transforma em árvore de vida. Se o perturbador colhe vento, aquele que é sábio, aquele que é justo, ele tem uma árvore de vida na sua casa. Ele colhe coisas importantes em seu ambiente familiar. E a Bíblia diz que ele ganha almas. E ele é sábio porque ele ganha almas. Queridos, que bênção poder viver esta realidade e receber da palavra de Deus esta instrução tão significativa para a nossa vida familiar. Casas edificadas sobre a rocha são casas que têm frutos abençoadores. Que seja assim na nossa vida. Vamos orar? Obrigado a Deus por esses 31 dias de oração. Obrigado pelas famílias edificadas sobre a rocha. Que não haja lugar para perturbação na nossa casa e na nossa relação familiar, mas que haja na nossa casa uma árvore de vida, produzindo frutos abençoadores para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?